Oi, galera. Primeiramente eu vou falar o título, desse vídeo. Aprender a dizer não vai te livrar de muitos problemas na sua vida. E ao decorrer desse vídeo eu vou te falar o porquê. Eu, com muita experiência, posso falar sobre isso. Apesar de ser bem jovem, eu posso falar sobre isso com muita propriedade. Primeiramente, uma coisa que eu tenho trabalhado muito na terapia, e ainda, que eu já trabalhei e ainda trabalho muito comigo mesma, é o aprender a dizer não e impor limites. Isso em qualquer área da sua vida, para qualquer pessoa. Amigos, familiares, no seu trabalho, né? O que eu mais quero dizer é que se você impõe limites e aprende a dizer não, isso não te torna uma pessoa ruim. Foi uma coisa que eu sempre pensei muito na minha vida, principalmente antes de começar a vida adulta. No caso, eu comecei a minha vida adulta há pouco tempo, mas eu já aprendi isso desde muito mais cedo, mas eu comecei a botar em prática só agora. Atualmente eu tô com 20 anos, mas isso é uma coisa que eu aprendi desde muito cedo, mas eu não consegui botar em prática logo de início. Então, eu tô aqui falando para que vocês entendam e possam talvez levar isso para vocês mesmos, muito antes do que eu estou começando a levar. Eu sempre fui uma pessoa que tem muitos problemas em... Como é que eu vou dizer? Não esperar, mas eu tenho isso muito da minha mãe também. Tipo, se eu ponho algo na minha cabeça, se eu quero alguma coisa, eu vou atrás. E quando eu era mais nova, e eu ainda não trabalhava, eu ainda não tinha esse tipo de autonomia, pra mim era muito difícil. Porque eu odiava ter que esperar a minha mãe poder ter as condições de me dar um valor pra eu conseguir aquilo que eu queria, ou... Não por questão de ser mimada, mas tipo, eu odiava ter que esperar pra conquistar alguma coisa que eu queria poder conquistar sozinha, mas eu tinha que esperar o outro fazer isso por mim. E eu odiava isso. Eu odeio depender dos outros. É isso que eu quero chegar. Eu odeio depender dos outros. E aí eu comecei a trabalhar desde muito cedo. Com 16 anos eu comecei a catar uns freelancers, que eu até fiquei durante bons meses num freelancer de uma padaria. E aí eu comecei a ganhar meu dinheiro. Mas eu também tinha muita autoconsciência de que eu tinha que ajudar em casa, porque a minha situação financeira nunca foi a melhor possível, apesar da minha mãe ter lutado a vida toda pra dar o melhor pra gente. Nunca foi luxo, nunca faltou nada pra nós, mas nunca foi coisas em abundância. E eu queria poder conquistar as minhas coisas sem depender do outro. Então eu trabalhei muito cedo e eu também ajudava em casa. Então eu sempre botava a minha prioridade, apesar de eu querer as minhas coisas, eu falei, eu vou guardar meu dinheiro, eu vou fazer isso e eu vou conquistar essas coisas que eu quero. Porém, obviamente, tendo a autoconsciência de que as coisas na vida são caras e eu tinha que ajudar em casa, já que eu morava no mesmo teto, eu queria ajudar e eu tinha que ajudar, porque, poxa, estou trabalhando, porque eu não vou ajudar a manter o lugar onde eu moro. E aí eu, já tendo muito essa percepção desde muito nova, eu obviamente priorizava o que era importante e depois eu deixava de lado o que eu queria, né? O necessário e depois coisas não tão necessárias. E com isso eu aprendi questão de responsabilidade, né? Quando a gente começa a trabalhar, jovem aprendiz, freelancer, o que for, quando a gente começa a entrar nesse mundo, a gente aprende muita coisa. Não todas as pessoas, mas a gente aprende sobre responsabilidade, sobre os valores das coisas. E desde nova, eu conquistei as minhas coisas aos poucos. E eu nunca tive aquilo de, meu Deus, eu posso comprar o que eu quiser, fazer o que eu quiser. Não, porque eu tinha que priorizar o que era importante e depois eu priorizaria coisas que eu queria ou precisava. Então, atualmente, com 20 anos, eu tenho 3 empregos. Julius.
Um como CLT, o outro como autônoma, eu sou meio designer. E eu também trabalho como degustadora, promotora de degustação, não sei a palavra certa, numa empresa que por semana, ela chama a gente pra fazer degustação em locais específicos. E eu ganho por semana. Esses são os meus 3 trabalhos atualmente. Então, pra mim, nesse momento da minha vida, o dinheiro está sobrando. Uma coisa que eu nunca tive antes é o dinheiro sobrar ao ponto de eu não me preocupar de, se vai faltar pra alguma conta. Ou uma coisa que eu não fazia, agora eu tive a oportunidade de fazer, é como é que todo mundo fala, me mimar, né, um pouquinho. E eu pude comprar coisas que eu queria, que eu vi, e falei, eu não preciso, mas eu quero, e eu posso comprar. E isso eu fiz. Porém, não durou muito. Não por questão dos meus trabalhos, mas agora eu vou puxar a questão do início do vídeo, do porquê que a gente tem que aprender a dizer não e pôr limites. Quando eu recém tinha feito 18 anos, aquela triste história de família, né? Pega o nome limpo da pessoa mais nova e usa e suja o nome da pessoa. Eu sempre fui uma pessoa muito sentimental e muito de família. Eu me preocupo muito com as pessoas. E isso me fez ser idiota para muitas pessoas também da minha família, que se aproveitaram disso. Não por maldade, mas por poxa, ela me ajuda, ela aceita, vou até ela pedir essa ajuda porque ela vai me ajudar. Porque eles sabiam que eu cederia. E ambas essas coisas, coisas que eu deixei, permiti, e coisas que eu, na época que eu já estava aprendendo a pôr os limites, as pessoas ultrapassaram esse limite e fizeram o que eu disse pra não fazer. Que, inclusive, nunca façam isso é muito errado. Não usem o nome da pessoa sem a autorização dela. Eu tenho quase certeza que isso é crime. E eu... Atualmente, agora, uma jovem de 20 anos, eu queria dar mais um passo na minha vida, principalmente agora que eu tô com uma questão financeira boa. Eu queria financiar um apartamento, uma casa, alguma coisa pra mim, coisas que vão dar mais frutos futuramente, assim por dizer. E eu não posso, porque uma das coisas que a gente precisa, que acho que todo mundo sabe que uma das coisas principais para conseguir financiar um apartamento é ter um nome limpo. E se eu tivesse sido firme, se eu tivesse imposto os meus limites desde cedo, eu não estaria nesse problema. E uma coisa que eu vou dizer para todos vocês que estiverem assistindo: você dizer não e impor limites para sua família, se priorizar, não te torna uma filha ruim, não te torna uma irmã ruim, não te torna uma neta ruim, nada disso. Você só priorizando a sua saúde financeira, o seu mental, você está priorizando a si mesma. E isso não é egoísmo, isso não é ruim, isso não é ser nada de ruim, você está só cuidando de si mesmo. Hoje eu entendo isso. Apesar de muitas vezes ser difícil pra mim, porque me dói. Mas se eu tivesse imposto esses limites, eu não estaria passando por essa dificuldade agora de conquistar essas próximas coisas nessa fase da minha vida. Então, essa parte que eu tô dizendo também de que o dinheiro sobra e eu tava podendo fazer coisas que eu não fazia antes e agora eu vou ter que deixar de fazer, é porque eu vou ter que arcar com as consequências dessas minhas antigas decisões e vou ter que limpar o meu nome pra abrir essas portas novamente pra minha vida mais pra frente. E é muito triste ter que abrir mão de um conforto nosso pra uma prioridade, ou pra, no caso, resolver um problema que não foi a gente que criou.
Isso é muito triste. Ah, mas Camila, por que você não fala com a sua família pra resolver esse problema? Quem já teve família que fez essa burrada no nome da pessoa mais nova que tinha o nome limpo, sabe como que é. E eu prefiro só lidar com essa merda e resolver meus problemas e seguir em frente. Mas é isso que eu quero passar pra vocês, de ensinamento. Ah, mas todo mundo fala que não é pra prestar nome, que não é pra isso, não é pra aquilo. Quem tem família que já fez isso com você, com fulano, com fulana, sabe como é que é. A pressão psicológica que as pessoas colocam na gente. O jeito que eles falam, o jeito que eles fazem a tua cabeça pra tu aceitar essa situação. Pra aceitar, pra você entender que, tipo, eu não posso fazer isso, eu não posso ser uma pessoa ruim pra minha família, eu não posso negar isso pra minha família, eu não posso isso, não posso aquilo, lá. E é horrível, a gente se sente muito mal quando eles falam isso e fazem isso com a gente, mas a gente tem que saber impor esses limites e aprender a dizer não. Isso não é uma coisa ruim. Você saber se impor, você saber pôr esses limites. Então, eu nem sei como é que eu vou terminar esse vídeo aqui, mas eu só queria passar isso mesmo. E como eu tava sem nenhum tipo de ideia pra começar a gravar, eu só gravei o que eu tava sentindo nesse momento, e uma das coisas que eu queria dar essa virada de chave na minha vida foi um dos motivos de ter gravado esse vídeo. Então, é isso. Você saber impor seus limites, aprender a dizer não, você se priorizar, você se escolher, não te torna uma pessoa ruim. Você está priorizando seu futuro, priorizando seu bem-estar financeiro, psicológico. Isso não te torna uma pessoa ruim. Sinto que eu tô falando isso mais pra mim do que pra vocês, mas às vezes é bem isso. A gente tenta passar essa mensagem pro outro, mas a gente tá passando mais pra gente como uma certeza do que realmente uma mensagem ser passada pro próximo. É isso. Só queria gravar alguma coisa, querendo ou não, e eu já usei esse assunto que eu tava querendo falar pra gravar. É isso. Um beijo.